Olá pessoal, sou o Rodrigo, supervisor de tecnologia do Nube, e hoje eu trouxe um assunto que me deixa muito animado e está muito em voga para os profissionais do mercado hoje, né, que é a IA. O intuito com esse conteúdo é trazer luz sobre esse tema que está muito em voga na vida dos profissionais do mercado atualmente e destrinchar alguns conceitos que podem parecer complexos, mas na realidade são bastante simples, né, quando você tenta entender e ver de outra forma, né, de uma forma mais para o uso cotidiano. Por isso, bem-vindos ao Noob Talks de IA for Dummies, ou para o bom português, IA para leigos. Primeiramente, precisamos definir o que é IA. Inteligência artificial é a capacidade das máquinas executarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, que precisam daquela sensibilidade humana para identificar padrões, identificar coisas que se parecem entre si e geram uma informação final a partir disso. A partir desse conceito, nós podemos definir as IAs em dois tipos: IAs do tipo fraca e do tipo forte. As IAs do tipo fraca, normalmente, elas estão no nosso cotidiano há muito tempo, né? Elas têm a capacidade de identificar padrões e, a partir disso, traduzir em alguma informação útil, como, por exemplo, identificar fraudes numa conta bancária em uso de cartão de crédito, algoritmos de recomendação. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas utilizam serviços de streaming como Spotify ou Netflix. E o Spotify, ele tem um algoritmo lá de recomendação de músicas, a partir de um padrão, de uma sequência de músicas que você escuta, artistas que parecem com você, né? Então existe um algoritmo de inteligência artificial que consegue identificar pessoas que gostam de um determinado tipo de música vão gostar de um nicho parecido com esse tipo de música. Ou um artista que alguém gosta muito, o próprio algoritmo do Spotify, ele te sugere um novo artista que você nunca conheceu, que você não conhecia, e quando você escuta, você acha incrível. Você fala, nossa, faz total sentido com o meu gosto musical, gostei muito disso, né? Então, como que ela faz isso, né? Como que ela tem essa capacidade de identificar essa correlação entre esses dois artistas, um que você conhece e um que não, né? Utilizando esses algoritmos, onde, a partir de uma grande quantidade de dados, eles analisam e identificam padrões. Então, por exemplo, pessoas com o mesmo perfil seu, que escutam um determinado artista, também escutam outro. Então, teoricamente, você também vai gostar desse artista. Portanto, todo o seu uso daquele aplicativo, as suas horas escutando música, aquilo rendeu uma quantidade imensa de dados para o Spotify, que a partir disso ele consegue identificar o seu padrão, o seu gosto musical, tá? E isso a gente consegue trazer uma correlação com a sensibilidade humana. Então, às vezes, você tem um amigo seu que fala, pô, cara, eu sei que você gosta sei lá, de Beatles. Então, pô, escuta essa banda aqui que é bem parecida que você vai gostar. E você gosta, fala, cara, que legal, pô, obrigado pela recomendação. E aí as IAs, elas trazem essa mesma sensibilidade para um programa, para um software, né? E isso é bem legal. Hoje você não precisa mais de alguém te recomendando música, o próprio Spotify faz isso para você. Mesma coisa para o Netflix, um outro sistema de streaming, né? Então, quando você assiste um filme ou uma série, no final ela pergunta: você gostou, você amou, você não gostou desse conteúdo? E aí você vai dando aquele feedback para o Netflix. E aí, conforme um determinado tempo de uso, ela começa a te recomendar outros conteúdos, às vezes conteúdo que você nunca viu, você nunca encontrou por lá, ou até que outras pessoas do seu próprio nicho não conhecem. Por quê? Por conta do seu gosto pessoal. Então, quantas pessoas utilizam a Netflix, assistem conteúdos deles por dia, ou por mês e por ano? É muita informação. Então, a partir desse grande amontoado de dados, a IA deles conseguem identificar esses padrões e sugerir essas recomendações para os seus próprios usuários. E quanto mais dados existem, melhores são as recomendações. Por isso que hoje, quem já utiliza esses serviços há muitos anos consegue comparar como era o nível de recomendação há 5 anos atrás para hoje, né? Normalmente tudo que a Netflix, o Spotify ou os serviços de streaming te recomendam, você gosta muito, né? Por conta desse aprimoramento, da quantidade de dados, né? E do próprio, de novo, aprimoramento que as IAs elas vão tendo conforme os anos vão passando. Porém, essas IAs consideradas fracas, elas têm uma limitação,
que é que elas não conseguem criar conteúdos novos. Ela não consegue criar uma nova música ou uma nova série. Ela consegue identificar os padrões e te trazer uma informação. A informação, no caso do streaming, é a recomendação de um novo artista ou de um novo filme, né? E aí entram as IAs fortes, que a sua principal diferença é que elas têm a capacidade de criar conteúdo. Então é muito importante enfatizar a palavra de criação. Então, por exemplo, a gente consegue comparar o ChatGPT e pedir para ele criar ou reimaginar, por exemplo, o hino nacional do Brasil de uma forma utilizando palavras do mundo moderno, né? Trocar as palavras que a gente conhece do hino por palavras mais corriqueiras do dia a dia. Ele consegue fazer isso, né? Então ele está criando algo novo, algo do zero. Essa é a principal diferença dessas IAs. Então, essas IAs consideradas fortes, como por exemplo ChatGPT, Midjourney, Suno AI, Gemini, Perplexity, elas revolucionaram o mercado, né, e trouxeram em voga tanto esse termo de IA generativa para todo mundo, porque elas trouxeram essa capacidade. Então lá em 2020, quando as primeiras versões começaram a sair, que tinham uns vídeos muito mal feitos por IA, hoje, com a evolução, é possível fazer vídeos 100% que parecem muito reais, né? Que às vezes a gente pode até se confundir, né, com o que é feito por IA e o que é de fato feito por um humano. E isso foi incrível, porque isso despertou a criatividade de muitas pessoas, porque hoje você não está mais somente limitado à sua capacidade técnica de produzir um vídeo, produzir uma arte, ou inclusive produzir uma música. Hoje você está limitado à sua criatividade. Com um simples prompt, que é o que você digita ao interagir com uma inteligência artificial, você consegue criar coisas incríveis que anteriormente, por sua limitação técnica, você não conseguia, né? Então, a grande revolução que as IAs trouxeram nesse sentido é, de fato, democratizar a possibilidade das pessoas criarem o que elas quiserem sem ter necessariamente a capacidade técnica ou estudo para fazer aquilo. Trazendo um pouco para o conteúdo lúdico, existem diversos filmes e séries também e músicas que já previam, de certa forma, como essas IAs funcionariam, né? Então, para quem já conhece séries como Black Mirror ou o próprio filme Her com Joaquin Phoenix, né, onde existem esses conceitos de IAs que podem gerar conteúdos que elas não estão limitadas a identificar padrões, e sim a conversar com você, a te dar dicas, a criar algo novo, né? E essas IAs, nos dias de hoje, elas já estão trazendo para a gente, no mundo do entretenimento, muitos conteúdos excepcionais, conteúdos que não existiam. Então, eu sempre gosto de falar de um caso, né, de dois, na verdade, que são referentes aos Beatles. Então, para quem é fã, recentemente, né, em 2023, foi lançada uma nova música inédita dos Beatles, chamada Now and Then. Essa música, ela foi uma gravação feita pelo John Lennon, que ficou perdida porque a gravação era muito ruim, tinha muitos ruídos na música, e ninguém conseguia trabalhar aquela música, identificar os arranjos, os vocais dele. O diretor Peter Jackson, dos filmes do Hobbit, ele utilizou uma inteligência artificial da polícia da Nova Zelândia para identificar padrões de ruídos e de sons e conseguir remover isso dos áudios. Então ele utilizou isso em alguns filmes que ele fez e tal. E ele, em contato, como ele é muito fã dos Beatles, em contato com Paul McCartney, eles utilizaram essa tecnologia, essa IA, que identifica ruídos, para tratar essa gravação de Now and Then. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram extrair exatamente os arranjos e os vocais de John Lennon de uma forma muito pura. E a partir disso, ele se juntou com o Ringo e conseguiram finalizar a música, que foi gravada lá no final dos anos 60, e a música hoje está disponível no Spotify para todo mundo escutar, né? Outra coisa é o documentário Get Back também deles, que durante a gravação do último álbum dos Beatles, eles gravaram todo o período de gravação, só que o conteúdo, eram horas de conteúdo, a qualidade da imagem era ruim, o áudio principalmente era muito ruim, e utilizando essas IAs atuais, eles conseguiram limpar o áudio, limpar a imagem e trazer pra gente
a conversa, o período de criação daquele álbum de uma forma clara, onde a gente consegue escutar eles conversando, eles brigando, discutindo, eles criando as músicas que a gente conhece hoje de uma forma muito clara. Então, isso é incrível de se pensar, né? Que obras que teoricamente estavam perdidas, as IAs estão trazendo de volta. Então, isso faz a gente pensar, né? O que mais as IAs vão trazer de volta à vida que hoje são consideradas perdidas. A partir de tudo isso que foi apresentado, surge a dúvida, como que funciona? Tudo se inicia com machine learning, né? Que é aprendizado de máquina, aonde são algoritmos que as máquinas elas utilizam para identificar esses padrões e conseguir aprender a partir deles para conseguir tanto gerar novos conteúdos, como identificar aqueles padrões, algoritmos de recomendação que a gente conversou antes. A partir desses algoritmos, as IAs elas precisam realizar o que nós chamamos de treino. Né? Então, são definidos esses algoritmos para as IAs aprenderem, só que para ter o aprendizado, elas precisam serem treinadas, né, entre aspas, que é basicamente como um ser humano também aprende. Você aprende as coisas vivendo, lendo e consumindo informação. As IAs utilizam o mesmo conceito para conseguirem aprender as coisas. Então, como que isso funciona? As IAs, esses algoritmos de aprendizado, eles classificam os dados para identificar os padrões. Então, como que uma IA, por exemplo, consegue saber o que é um automóvel ou um carro? Ela recebe uma grande quantidade de dados de diversos tipos de automóveis, carros, ônibus, caminhões, bicicletas, podemos dizer nesse sentido também. Ela pega essa quantidade imensa de dados e precisa classificar. Então, isso parece com isso parece com aquilo. Então, ela faz diversas classificações. E a partir dessas classificações, elas tentam adivinhar e prever o que é aquilo, né? E essas previsões acontecem de uma forma randômica inicialmente. Elas podem receber essa grande quantidade de dados referente ao que é um automóvel. Então recebem imagens, por exemplo, de carros, caminhões, bicicletas, e elas precisam identificar e classificar esses dados. Então, por exemplo, vai classificar imagens que se parecem. Então, carro parece com carro, e por aí vai, e define essas diversas classificações dos dados. E a partir disso, quando ela classifica tudo que é parecido, ela precisa prever o que é aquilo. Então, aquelas várias imagens que pra gente, nós sabemos que é um carro, mas ela não sabe, então ela precisa prever para identificar o que é aquilo. Então ela começa a fazer previsões de forma randômica, de forma genérica, para tentar descobrir o que é. Isso aqui é um pássaro, isso aqui é tal coisa. E aí ela vai recebendo feedbacks daquilo. Sim, não, mais ou menos, né? Tem isso transformado em linguagem de máquina, obviamente, até ela conseguir identificar, tá, isso daqui é um carro. E a partir daquilo, ela identifica quais são as características específicas que formam um carro, um caminhão. E aí ela aprende aquilo. A gente consegue fazer um paralelo do jeito que a gente aprende também. A gente vê tantas vezes a mesma coisa e com várias pessoas falando pra gente que aquilo é uma coisa, que a gente aprende e a gente entende aquilo e consegue identificar os padrões e saber o que faz um carro, né? Quais são as características que fazem daquilo o que é dito que aquilo é, né? E esses feedbacks, né, que respondem para a inteligência artificial o que é aquilo, né? Então ela faz uma previsão e ela espera receber um feedback daquilo. Esse feedback pode ser feito de forma automática pelo próprio algoritmo, né? Dele falar o que é. Então o algoritmo sabe o que é e ele vai falar assim, você acertou, você errou. E também diversas equipes humanas que fazem esse trabalho de forma manual. Então as IAs elas vão fazendo previsões e tem uma equipe de humanos mesmo que vai falando isso aqui tá errado, para aprimorar a resposta daquela inteligência artificial. Então, as empresas que disponibilizam esse tipo de produto, de software, né, como a OpenAI, como o próprio Google, eles precisam de muitos recursos, né, muito processamento e de uma equipe muito grande de engenheiros para conseguir treinar esses modelos de IA a partir dos algoritmos de machine learning.
quanto melhor for a qualidade do conteúdo, das imagens, por exemplo, no caso do carro que a gente está falando, que é fornecido para as inteligências artificiais, melhor vai ser aquele modelo que você interage. Por isso que, conforme o tempo vai passando, os modelos são cada vez melhores e mais assertivos em suas respostas, né? Porque a qualidade dos dados vão melhorando, a qualidade dos algoritmos melhoram, são mais otimizados, e a qualidade também dos feedbacks são melhores, porque você tem mais informações para aquilo. No final, depois de definido o algoritmo e a IA ela ter sido treinada, né, com essa quantidade de dados, é gerado um modelo, que é com o que a gente interage hoje. Então existem diversos modelos de inteligência artificial. Existem modelos de texto, modelos de áudio, de imagem, de vídeo. Tem o ChatGPT, que eu acho que é que todo mundo conhece, que é o mais difundido aí no mercado, que é um LLM, mais conhecido como Large Language Models, que são modelos de texto, né, onde você interage, você vai lá e digita o seu prompt e ele te responde como um ser humano, né, na sua própria língua, português, inglês, que seja. Então, existem também modelos de imagem, como o próprio Midjourney, onde você digita também um texto, né, o seu prompt de entrada, e ele te retorna uma imagem. Existem o VO3 do Google agora, né, que tem diversos vídeos no Instagram de memes, esse tipo de coisa. Existe Perplexity, onde você consegue fazer apresentações, PowerPoint super complexas lá em pequenos prompts, até criar músicas. Então, são gerados esses modelos que é por onde a gente interage com eles, né? E isso que foi a grande sacada da IA generativa atualmente, porque IA já existe há muitos anos, né? Como esses algoritmos que eu expliquei no início, da questão dos algoritmos fracos, eles existem há muito tempo. Porém, o que mudou muito recentemente é ter facilitado a forma como a gente interage com a IA, simplesmente digitando um texto, fazendo uma pergunta e ela te respondendo. Então, o que foi incrível dessas IA generativas atuais é essa forma de interação, né, de ter facilitado isso, onde com um simples prompt, uma simples pergunta, você consegue obter resultados incríveis, né, desde criar uma imagem, quanto uma pergunta simples porque o céu é azul. E a partir disso, com a facilidade em interagir com as IAs, também vem a principal dificuldade, que é escrever bons prompts. Então hoje, a sua limitação para conseguir extrair o melhor conteúdo de uma IA é saber pedir o que você quer, saber escrever. Então, vocabulário, saber escrever o que você quer, dar contexto às suas perguntas é muito mais importante do que ter o conhecimento técnico de alguma coisa. Em cima disso, eu gosto sempre de trazer uma frase do Walter Longo, que é um entusiasta de inteligência artificial, que é: ao invés de produzir resposta, a gente tem que aprender a fazer as perguntas. E isso é o mais importante para interagir com as inteligências artificiais do mundo moderno. E isso enfatiza bem o que eu trouxe aqui hoje. A nossa limitação apenas é a criatividade. Tendo criatividade, tendo vontade e tendo vocabulário para fazer, tudo é possível. Obrigado por acompanhar até aqui e aproveite os demais conteúdos da feira. Até mais!